Você já parou pra pensar que às vezes que aquela briga que você tem no seu relacionamento, por um atraso, por uma toalha em cima da cama, às vezes não tem nada a ver com a toalha na cama, ou não tem nada a ver com o atraso em si, mas tem a ver com a sua concepção sobre amor, confiança, compromisso. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como as suas crenças interferem nas brigas do seu relacionamento. Então, às vezes, as brigas não são simplesmente pela toalha ou simplesmente pelo atraso, mas por algo que você acredita que faz com que vocês vivem brigando e se machucando. Meu nome é Débora Almeida, sou psicóloga especialista em relacionamento e no consultório eu vejo muitos casais com essa questão de que brigam, às vezes por brigas pequenas, que não tem a ver com aquilo em si, mas com uma crença que precisa ser reconhecida e tratada. Então, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como as crenças interferem no seu relacionamento, na briga que você tem e como você pode mudar essas crenças, como você pode ter pensamentos mais saudáveis, brigar menos e ter um relacionamento muito mais leve. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o que são crenças. E crenças são a sua ideia sobre você mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. E todo mundo tem crença. Só que nós temos crenças boas que nos ajudam, crenças que são saudáveis e crenças que não nos ajudam em nada, que não são saudáveis. E como que isso nasce, né? Da onde que isso vem? As crenças são tudo que você vai aprendendo desde criança. Então, as suas experiências, o que você ouviu do seu pai, da sua mãe, tudo isso são crenças, são essas ideias que você cria, são raízes. Por exemplo, tem pessoas que aprendem a acreditar que o homem não presta. Às vezes você cresce num lar onde sua mãe falava mal do seu pai para você, contava às vezes traição ou problemas no relacionamento, falava que o homem não presta, que o homem não é de confiança, então você cresceu acreditando nisso. Tem pessoas que, por exemplo, acreditam que não são capazes de ser amadas. Por às vezes você ter sido deixada quando você era criança pelos seus pais ou pelo seu histórico de vida, você pode acreditar que você não merece ser amada. Ou você pode acreditar que você vai ser abandonada, rejeitada. Todos nós temos crenças. E quando junta duas pessoas dentro de uma casa, de um casamento com personalidades diferentes e crenças diferentes. Então, é a nossos olhos as crenças são as lentes dos nossos olhos, como se nós estivéssemos de óculos, seriam as lentes, a forma que você está enxergando o mundo, a forma que você está enxergando as coisas. Por exemplo, uma coisa bem bacana é, às vezes na sua casa você aprendeu que você precisa dividir tudo. Então, tipo, comprou duas bananas, é certinha, uma para cada, porque desde criança você aprendeu. Então, você tem uma crença de que toda comida precisa ser igualmente dividida. Às vezes o seu cônjuge não, lá na casa dele, que você comprava uma penca de banana, por exemplo, ficava lá super aleatório, cada um ia lá, pegava o tanto que queria, não tinha essa divisão tão certinha. Então você casa, então às vezes você fica querendo dividir e o outro não, acha isso assim estranho, diferente, porque são duas pessoas com crenças diferentes, personalidades diferentes. Isso afeta o relacionamento, isso causa brigas, às vezes brigas que não tem nada a ver, brigas super pequenas, ou às vezes também dificulta a discussão de assuntos sérios, de assuntos que precisam ser tratados, como por exemplo, finança, filhos, religião, são assuntos sérios precisam ser conversados e também são afetados pelas crenças que cada um tem. Como isso afeta o seu relacionamento na prática? O que acontece? Nossos pensamentos, a nossa mente é criativa, a gente pensa o dia todo. Então, os nossos pensamentos afetam diretamente o nosso sentimento e o nosso sentimento o nosso comportamento e vice-versa também. Então, vou te dar um exemplo. Suponhamos que o seu marido está atrasado para o jantar, né? Está trabalhando e ele chega normalmente 8 horas todos os dias, ele está atrasado. Um pensamento bom, saudável, funcional seria: nossa, ele está atrasado, será que aconteceu algo? Vou perguntar se está tudo bem. Então, isso vai gerar uma emoção, vou perguntar se está tudo bem, se ele está atrasado, uma emoção de preocupação. Seu comportamento a partir desse pensamento provavelmente é ligar ou mandar uma mensagem. E aí ele vai falar, o trânsito, por exemplo, ou furou o pneu, alguma coisa assim, vai dar tudo bem, ele vai chegar, vai estar tranquila, calma, super tranquila. Agora, se você tem um pensamento assim, nossa, ele não chega logo, ele não me prioriza, ele não acorda comigo, ele não quer ficar junto comigo, isso vai te gerar o quê? Uma tristeza ou uma raiva. Seu comportamento pode ser mandar mensagem brigando, ou ele chegar, você tá com a cara emburrada, fechada, porque você pensou que você não é importante para ele, que ele tá demorando de chegar em casa, você acreditou no que você pensou, logo você ficou com raiva. E quanto mais raiva você fica, você tem uma reação comportamental, seja brigar, seja se isolar.
E dessa forma, se você parar para pensar, muitas brigas que acontecem no dia a dia é por causa de pensamentos disfuncionais, pensamentos que às vezes são aleatórios e você acredita em todos como se fossem verdades absolutas. E por que que você deve conhecer as suas crenças? Primeiro, para um autoconhecimento individual, porque você mesma vai viver muito mais leve a partir do momento que você acredita, a partir do momento que você conhece as suas crenças, aprende a identificar os seus pensamentos automáticos, você vai viver muito bem, muito mais leve. Consequentemente, o seu relacionamento também vai ser muito mais leve, porque você vai ter um autoconhecimento. Então, quando passar na cabeça assim, ele tá demorando a me responder, não gosta de mim, ou não tá nem aí, não me prioriza, não importa comigo, você vai parar para questionar isso. Será que isso é verdade mesmo? Será que ele realmente não importa? Ou será que ele tá num dia ocupado e por isso que ele não me respondeu? Então você precisa conhecer sobre as suas crenças, conhecer sobre os seus pensamentos, e aí a partir disso você vai brigar menos, porque a próxima vez que ele atrasar, por exemplo, para chegar em casa, você vai questionar se o que você está pensando é verdade, ou você está pensando que ele está mentindo, que ele está te traindo, mas será que isso é verdade? Você tem evidências que esse pensamento é verdade? Às vezes você não tem a menor evidência sobre isso, você simplesmente está acreditando em um pensamento automático que passou para você pega isso como verdade e isso vira uma briga dentro do seu relacionamento. Então, essa é a pior coisa que você pode fazer. É acreditar em tudo que você pensa e despejar isso em cima do outro para isso virar uma briga, para isso virar uma discussão. Então, começa a reparar. As brigas que você tem no seu relacionamento é por algo que você está pensando, que você está acreditando. E aí, uma outra forma, né? Já tem vídeo no canal sobre isso, é a comunicação assertiva. Porque às vezes até quando você pensa que, ele tá atrasado, né? Você poderia falar assim, não, você tá atrasado, você não chega logo. Mesmo não acreditando em um pensamento funcional, você pode comunicar um pensamento funcional, um pensamento bom de uma forma ruim. Então, tem que saber comunicar também. Se você sabe suas crenças, identificar pensamentos automáticos e sabe comunicar de uma forma assertiva, as brigas vão diminuir. Porque você não vai acreditar mais nos seus pensamentos, você vai procurar evidências e quando tiver um pensamento realmente que precisa ser tratado, você vai saber tratar isso de uma forma bem assertiva. Então é isso que causa brigas disfuncionais no relacionamento, crenças disfuncionais que você acredita, pensamentos automáticos que vêm das suas crenças, né? Porque tá ligado, você acredita em algo sobre você, e isso que você acredita traz pensamentos automáticos que aparecem muito no dia a dia, o dia todo. A partir do momento que você tem esse conhecimento, agora você pode estar muito mais atento ao que você está pensando. Então, quando você começar a pensar em iniciar uma discussão, pensa antes se isso faz sentido, se é verdade que você está pensando, se você tem evidência. Se não, pensa melhor, questiona melhor. Às vezes você consegue se resolver sozinha sem precisar conversar com o outro. E se precisar conversar, converse de uma maneira assertiva. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você identificou crenças, padrões que você não consegue resolver sozinho, faça terapia. Agende uma sessão individual ou casal. Não deixe para procurar ajuda quando tudo já tiver acabado. E um beijo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.